Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, vamos aqui, nem vou usar muito espaço, vai ser bem curtinho mesmo essa mensagem, a título de curiosidade, porque, queridos, a verdade, ou a pessoa crê ou não crê, não tem como eu ficar aqui tentando convencer você da verdade, não é? Surgiu aí uma dúvida terrível na internet, que o Eterno não tem como ter escrito a Torá, se for o Eterno, como é que pode, né, ele ser sem conhecimento, não é? Então, dois textos, na verdade, um diz que a lebre e o coelho ruminam, não é? Então está escrito assim, Deuteronômio 14:7, porém esses animais não comereis dos que somente ruminam, ou que têm unha fendida, o camelo, a lebre, o erganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. E em Levítico 11:6, a lebre e o coelho, porque ruminam, mas não têm unhas fendidas, essa vos será imunda. E aí a pergunta feita lá na internet era: será que o Eterno não tem conhecimento que o coelho não é ruminante? O coelho não é ruminante? Outro contexto é de dizer que o morcego é ave, não é? O texto vai dizer, Levítico 11:13, das aves essas abominareis, e não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoso, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo sua espécie, todo corvo, segundo sua espécie, avestruz, coruja, gaivota, gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Aí a pergunta, não é bem assim capciosa, era se o Eterno não sabia que o morcego não era ave e não sabia que o coelho e a lebre não ruminam, não é? E aí, é claro, foi feito todo aquele estrago que vocês já sabem, que como é que vocês podem acreditar na Bíblia, parará, né? Enfim, queridos, é claro que essas perguntas você começa a ler a Torá, ela vai chegar a você. Como é que pode? O Eterno não sabe que o coelho não rumina? Ele não sabe que o morcego não é ave? Bom, vamos lá, queridos, vamos lá. Primeiramente, não está escrito aves, tá bom? Só para começar, não é? Está escrito dos voadores, não é? Daqueles que voam. Esse é o problema de chamar de pomba o que pousou sobre Yeshua, não é? Quando está escrito algo que voa, algo que... E vai estar traduzido lá, claro, evidente, ainda mais para essas pessoas que gostam de usar os bichinhos de Asherá, a pomba é uma delas, não é? Uma pomba é um dos bichinhos de Asherá. Então, claro que eles iam enfiar em algum lugar, quando na verdade o que pousou sobre Yeshua é o talite. O talite é chamado asas, queridos, não é? É como um manto que pousou e ficou sobre a vida dele, é o manto que ele tem sobre a vida dele ministerial. Então, assim, queridos, primeiramente já começa aí um contexto bastante grave de dizer que o Eterno chamou o morcego de ave, quando ele chamou o morcego de animal voador, não é? Dos animais voadores, não é? Aí, inclusive na ordem que é dada no Gênesis, a ordem que é dada lá, vai dizer: povoem-se o céu de todo enxame de animais voadores, não de aves, animais voadores, não é? Então nós vemos aí a atividade importante do morcego, claro que hoje desempenha uma situação caída, e a mesma situação que nós tratamos inclusive na última aula de Bessorot Tovot. Quem não assistiu, assista. A última aula de Bessorot Tovot, a gente vai encontrar a mesma coisa, é outro contrassenso, porque assim, diz que o galo cantou quando Kefa negou Yeshua 3 vezes, sendo que não tinha galo em Jerusalém. É proibido, não é? Segundo justamente o Talmud em aramaico, nós vamos ler no Bava Kama 7:7, era proibido criar galinhas em Jerusalém por causa das coisas sagradas, não é? Então, assim, como é que pode? Yeshua, na casa do sumo sacerdote, tinha um galo lá. O próprio sumo sacerdote estava descumprindo o Talmud. Então nenhum judeu vai aceitar isso, queridos, como sendo um relato verdadeiro. Só que galo era o nome do toque de uma das vigílias dos romanos, não é? Foi chamado pelos próprios romanos como toque do galo, e tinham 2 toques do galo, um era meia-noite e o outro era às 3 da manhã. Inclusive, para você ter uma noção, a missa do galo começa meia-noite, queridos.
não é? Roma continua com os horários dela de badalar o sino agora, mas antes era trombeteiro, era alguém que tocava a trombeta, não tinha relógio, queridos, não é? A pessoa usava lá ou de uma ampulheta, alguma coisa para marcar os horários e informar os habitantes de Jerusalém os horários que eram, não é? Então, assim, é muito complexo a pessoa ler as escrituras hoje e não ir atrás do contexto do que está ali dentro realmente, porque quer contradizer de toda a maneira, não é? Olha só, importante a compreensão, que eu gostaria de analisar com vocês dois contextos importantes sobre a lebre e o coelho. O primeiro contexto muito importante para nós, é o que eu já tenho batido firme com vocês aqui, batido firme mesmo com vocês, sobre a mutação genética que os animais têm sofrido. Queridos, hoje existem, só para vocês terem uma noção, mais de 350 espécies de cachorros. Você acha que esses animais não são resultados de mutação genética, queridos? Honestamente, vocês acham que na arca... Queridos, se tivesse entrado na arca mais de 350 pares de cachorros, queridos, pelo amor do Eterno, será que você não analisa que tem raças explicitamente mexidas, como o Rottweiler, aí? Será que você não se toca que estão mexendo, que as pessoas estão mexendo geneticamente com a composição dos animais sobre a Terra, queridos? Será que eu tenho de ficar aqui batendo nessa tecla e explicar para vocês que tem um monte de raça hoje existente que não existia na arca de jeito nenhum? Vocês acham honestamente que Noé levou dentro da arca mais de 350 pares de cachorro, queridos? Evidente que não, meus queridos. Meu Pai Todo-Poderoso, em que universo vocês vivem? Que vocês não enxergam que tem alguma coisa errada de um cachorro nascer com pelo de ovelha, gente? Você acha normal um cachorro ter pelo igual a ovelha tem pele? É normal isso? É normal você ver um porco com pelo igual de ovelha, queridos? Vocês já viram isso? Em que universo existe isso, queridos? Não é? Então, assim, algumas coisas, se a gente não abrir os olhos para ver que a nossa natureza está sendo mexida, e isso é evidente, isso desde o Egito nós temos conhecimento de experimentos genéticos. O Eterno deu uma ordem no Éden para não misturar. Gente, o Eterno já colocou para a gente, na Torá, para que não se misturasse duas sementes. Por que queria dar uma ordem dessa, queridos? Por que queria falar para a gente não misturar duas sementes? Quem é que estava misturando duas sementes? Para ele dizer para as pessoas, não façam isso. Gente, aquele povo veio do Egito, eles cansaram de ver hibridização de alimentos, amados. O Eterno está pedindo, não façam o que eles faziam lá. Não façam. Entende? Enfim, você querendo acreditar ou você não querendo acreditar, eu estou contando para vocês a verdade. Eu estou dizendo a verdade para vocês, não é? Então, assim, primeiramente, nós não sabemos se os bichos citados, hoje tidos como lebre e coelho, acabei de falar sobre hebraico arcaico, né? Nós não sabemos, na verdade, sobre esse contexto desses animais que vieram de lá. Nós não temos noção, não é? Para vocês terem uma noção, queridos, da gravidade das coisas, eu vou falar do que todo mundo tem acesso. Queridos, 10 raças de cães não existe mais, amados. 10 raças, pelo menos. Não é? O Curi não existe mais, não é? Foi levada do leste da Polinésia para Nova Zelândia por volta do século XIV, não é? Disse que esse era um cachorrinho favorito. Eu estou falando de algo que vocês têm acesso todo dia. O Curi não existe mais. O Talbot não existe mais. É um cachorro, inclusive, que ele foi símbolo de vários brasões. Vários brasões, ele está nos brasões de armas de algumas famílias, não é? Era um cão de caça branco, era tão bem visto na Idade Média que muitos brasões da família na época apresentavam suas imagens. Alguns historiadores acreditam que William, o Conquistador, levou a raça para a Inglaterra em 1066.
tá bom? Moluscos que a gente nem sabe, que é a raça amada pelos romanos e gregos, que foi precursor precursor, tá? Do mastife, São Bernardo e outras grandes raças. Olha, eu vou ler de novo para vocês. Olha, o moluscos precursor do mastife, São Bernardo e outras raças grandes, tá bom? Era utilizado para caça e pastoreio para as rinhas, tá bom? Aristóteles era fã dessa raça e até escreveu sobre ela. Vou ler o que Aristóteles escreveu. A raça Molossian de cães, como são empregados na caça, são praticamente o mesmo que em outros lugares, mas os cães dessa raça são superiores aos outros em tamanho e na coragem. Então, queridos, eu estou dando só uma palhinha para vocês terem noção. Olha, o cão de luta Córdoba não existe mais, o cão havaiano, o Poi, não existe mais, o Paisley Terrier não existe mais, o cão d'água St. John não existe mais, o Bullen Baser não existe mais, e o Cotton de Réunion, que é o ancestral das raças Bichon, Frisé e do Maltês, diz que desapareceu no século XVI e XVII. Queridos, olha, honestamente, eu não sei se a pessoa tem excesso de burrice, desculpa de falar desse jeito, de analisar que nós temos acesso à cultura extraordinária que os nossos ancestrais tiveram no passado, não é? Nós não sabemos realmente se a palavra também significa lebre, significa coelho, é usada assim hoje como lebre, como coelho, mas nós não sabemos se referia-se a essas raças que nós temos conhecimento hoje. Eu fico pasma de que as pessoas querem saber mais do que o eterno, gente. Eu fico pasma, eu estou te falando como cientista, como uma pessoa que consegue ver lá um animal que foi congelado enquanto se alimentava e imediatamente, não é? E o alimento ainda estava no estômago do animal, ou seja, nem a digestão ele fez e foi congelado imediatamente por um momento climático terrível que a nossa Terra já passou no passado. E as pessoas lidarem com o contexto hoje de querer achar pelo na casca de ovo, queridos, para dizer que as escrituras não têm razão. Já se provou tantas coisas hoje em dia do que está nas escrituras, como dizer que o homem não tem uma costela e a mulher tem, como o homem é XY e a mulher XX, uma descoberta de cromossomo recentíssima na história humana, e vem me dizer que o Eterno não sabe o que estava escrevendo. Ah, meu querido e minha querida, desculpa, viu, achar o que fazer, porque isso aí é excesso de tempo que vocês estão tendo, excesso de tempo, não é para vocês, claro, do som do céu, mas esse detalhe vai ficar lá no nosso site, tá bom? Para que possa responder as perguntas.